Vocês acreditariam se eu dissesse que o aproveitamento do Carpini é maior do que o aproveitamento do Tele Santana? Vocês acreditariam se eu dissesse que o aproveitamento de Fernando Diniz é maior que o de Rubens Francisco Minelli no São Paulo? Vocês acreditariam nisso? E o do Rogério Ceni? Vocês acham que seria maior, eu estou falando como treinador, é claro, do que foi o de Carlos Alberto Silva? Pois é, irmãos. Não. Eu não estou maluco nessa abertura da semana, não. Eu apenas estou fazendo uma leitura, claro, que eu entendo adequada a fazer, com relação a algumas publicações. Eu vi no Arquibancada Tricolor sempre um trabalho muito legal, trabalho super acompanhado, aí, super referência, né, de todos, a respeito do aproveitamento do Zubeldia, que é maior do que o aproveitamento dos últimos treinadores. Só que quando você vai buscar um pouquinho na história, você percebe que todos esses treinadores citados, e últimos e mais recentes, têm aproveitamento melhor do que Tele Santana. Isso quer dizer o quê, meus senhores? Eu vou dizer para vocês uma forma de ler. Não estou dizendo que a outra forma é errada, que a forma que eu leio é certa, que a forma que eu leio é errada. Nada, absolutamente nada disso. Eu estou falando da maneira como eu vejo esse tipo de número. O número, senhores, ele é muito legal e eu uso bastante, porque é uma coisa para enxergar com inteligência o futebol. Só que, repito, o número tem que ter qualidade de informação. Né? É aí que eu entro com essa minha linha de pensamento. Tem que ter qualidade de informação. Então, o número ele revela para você alguma coisa extremamente importante, como essa matéria, e, ao mesmo tempo, ele fala para ti, faz uma leitura aprofundada disso. E quando você faz a leitura aprofundada disso, meu Deus, você descobre que possivelmente o Zubeldia, com os números que ele tem até esse momento, ele é o maior treinador da história de São Paulo. Não dá, né, gente? Realmente não dá. Aqui nada absolutamente contra o Zubeldia, mas também nada absolutamente colocando chantilly, jujuba, confete, né? Um monte de coisa aí em cima aí para enfeitar o trabalho do Zubeldia. Quero acreditar, a minha linha de pensamento, que não é assim que funciona. Senhores, o aproveitamento ele tem que ter qualidade. O aproveitamento ele tem que ter qualidade. Tele Santana, o maior treinador da história do São Paulo Futebol Clube, teve 47% de aproveitamento com o São Paulo. Menos da metade das partidas. Porém, essas partidas, qual a qualidade que tiveram? Qual o tamanho que essas partidas representaram? O que representou para a história do São Paulo Futebol Clube 47% de aproveitamento de Tele Santana? Essa é a questão. Portanto, quando eu analiso, de repente o Zubeldia pegou um monte de partida aí, ganhou, beleza, jogou bem, goleou, blá, blá, blá. Os últimos 8 jogos não mostram isso, eu vou falar a respeito. Mas, é aquilo que eu digo para vocês, qual foi a qualidade disso, senhores? Em 2 decisões de Copa do Brasil e de Libertadores, nós caímos fora, senhores, da maneira como os senhores sabem como nós caímos. Portanto, eu, claro, na minha maneira de ver e de pensar, peço um pouco mais de cuidado com isso. Né? Vamos lá, então. Se a gente for levar para uma premissa de possibilidade de conquista, Rogério Ceni teve muito mais próximo de conquistar um título do que o Zubeldia teve, que deixou pelo caminho. Rogério Ceni terminou uma final de Sul-Americana, que foi horrível o comportamento do time. Rogério Ceni teve numa final de Campeonato Paulista, que foi horrível o comportamento do time, mas ele chegou nas finais. O Crespo tem mais qualidade, né? Porque o Crespo, apesar de ter números, o Crespo tem 57,2, né? O Zuba tem 60. O Crespo, apesar de ter números inferiores do Zuba, ele foi campeão paulista. Quer dizer que isso não tem um peso. Portanto, eu peço aos senhores que a gente não fique restrito, pelo menos na minha avaliação, única e exclusivamente ao número e ponto final. O número exige da gente profundidade e raciocínio. Porque o Tele, nessa listinha aqui, ele está pior do que o Crespo, do que o Carpini, do que o Diniz, está pior que todos esses caras tendo entregue o que ele entregou. O Minelli, meus irmãos, tem 46% de aproveitamento do São Paulo. O Minelli deu o primeiro título brasileiro para o São Paulo numa final, né, em que o São Paulo não tinha favoritismo nenhum, muito pelo contrário. Carlos Alberto Silva tem 43% de aproveitamento, sendo bicampeão paulista e vice-campeão do Brasil.
contra o Grêmio do Baltazar. Portanto, senhores, nesse universo todo, repito, inclusive Muricy Ramalho, que tem 3 brasileiros seguidos, tem 53% de aproveitamento treinando o São Paulo Futebol Clube. É no mínimo de se pensar, né, gente? Rony Altieri, São Paulo, raiz da área, repito, não é para jogar tijolo no nosso Zuba e nem para também ficar enfeitando, né, gente? Não tem o que ser enfeitado. Eu estava fazendo um levantamento aqui dos últimos 8 jogos do São Paulo Futebol Clube. Nós temos 9 jogos do São Paulo. Nós temos 2 vitórias em 9 jogos, 3 empates, 4 derrotas. Lembrando que esse pacote de jogos nos tirou da Libertadores, nos tirou da Copa do Brasil, está nos tirando da vaga da Libertadores, se esses caras não abrirem o olho. O São Paulo fez meia dúzia de gols e o São Paulo tomou 10 gols. Então, assim, não tem absolutamente nada de positivo no aproveitamento do Zubeldia, senhores. Eu estou falando de números, tá? Ah, não, mas é o começo do trabalho, a gente vai fazer uma projeção, a diretoria vai dar autonomia para ele, os jogadores vão ter vergonha na cara. Então, assim, quando você fecha o pacote, beleza, segue o trabalho, não tem problema, até porque ele vai ter que entregar a vaga na Libertadores. Ele com a guerreirada dele. Agora, antes disso, a gente querer soltar rojão pelo 60% de aproveitamento, me desculpe, falta profundidade. Mas vejam bem, senhores, única e exclusivamente na minha maneira de ver, ponto final, nada mais que isso, com todo respeito, logicamente, a quem vê diferente. São Paulo Futebol Clube, que tem clube de regatas, Vasco da Gama, já fizeram final de Campeonato Brasileiro, hein? Eu estava no Morumbi lá, meu Deus do céu, perdemos dentro de casa, Morumbi lotado, muitos irmãos aí com certeza estavam também, né? E o Vasco que nos sapecou os 4, um dos últimos vexames, né? Porque o vexame, estava conversando com meus irmãos do manicômio, lá no grupo de WhatsApp, o vexame no São Paulo ele foi normalizado, infelizmente. Tá tudo bem perder de 4 do Vasco, tá tudo bem perder de 5 do Palmeiras, né? Tá tudo bem perder 2 jogos do Cuiabá, 6 pontos, também conhecido como 6 pontos do campeonato. Então, assim, vira tudo bem no São Paulo, né? E aí você pega o Vasco, é importante lembrar uma coisa. Por que eu quero golear o Vasco? Mas eu quero, é um desejo meu, é uma pressão minha, né? Eu tenho direito como torcedor. Por que eu quero? Mas na atual conjuntura, eu sei da atual conjuntura, senhores. Eu sei da atual. O sarrafo foi baixado no São Paulo. Então qualquer coisa, beleza. Qualquer coisa tá bem. Eu sou eliminado da Copa do Brasil, tá tudo bem. Mas eu fui eliminado também do Campeonato da Libertadores. Mas tá tudo bem. Mas eu fui eliminado também do Paulista, perdão. Mas tá tudo bem. Então, assim, tá tudo bem no São Paulo. Nós aprendemos o estar tudo bem no São Paulo com essas migalhas todas. O torcedor deixou de exigir, o torcedor deixou de cobrar, seja por benesses que ele recebe, ou seja por, ignorância, distância da realidade, ou por achar que está tudo bem mesmo também, que é um direito que ele tem, claro, né? Pois bem, senhores, nessa situação, por que eu exijo que o São Paulo ganhe do Vasco? No mínimo, né? O time ficou treinando aí não sei quanto tempo já, e a gente sabe quando volta, como volta, mas enfim. Eu exijo que goleie o Vasco, porque eu tomei uma goleada do Vasco, né? Porque eu fiquei treinando. E porque o Vasco, semana que vem, o Vasco vem com o time misto, meus irmãos. Semana que vem final de semana que vem, o Vasco tem o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Eles não vão vir com o time titular contra o São Paulo. Portanto, e com a torcida do São Paulo no brinco, lotando o brinco, portanto, eu gostaria que todo mundo exigisse, mas quem sou eu na fila do pão, né? Para isso, que o São Paulo goleie o Vasco da Gama e devolva o placar lá de São Januário. É o mínimo que a guerreirada tem para fazer, é o mínimo que esses caras têm para entregar para a torcida, né? Aproveitar, deixa aqui, eu acabei não comentando aqui, só escrevi, né, a respeito da surra que nós tomamos lá de novo, né, 7-1 de novo, né, Fluminense 7, São Paulo 1, lá no tribunal. Mas foi o tribunal, eu sei que foi. E a gente continua mandando cartinha de repúdio. Ô, presida, eu quero saber se a gente precisa desses 3 pontos do Fluminense para ir para a Libertadores o ano que vem e ter a receita da Libertadores. O que você vai fazer? Porque assim, na mesma semana em que o São Paulo toma um cacete e você fica em silêncio,
você ganha a presidência lá, a representatividade, a representação, sei lá eu que diabo que é, da porra da liga. Entendeu? Na mesma semana. Esse seu silêncio, essa sua omissão vai custar caro demais para o São Paulo Futebol Clube. Eu quero saber só se os 3 pontos que a gente deixou de ganhar ou de jogar novamente contra o Fluminense vão fazer diferença na hora da gente ir para a Libertadores. Aí segura a gente, né? Porque continua o mundo de Nárnia dentro do São Paulo Futebol Clube. Legal, gente? Grande semana para todos, abençoada, cheia de luz aí. Se curtiu o vídeo, dá um like também, se puder compartilhar para os amigos do grupo. A gente agradece imensamente. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.